Podemos? Podemos. Após 10 dias, né, de silêncio. 10 dias? 10? Não. Se o senhor pensar, a última vez que o senhor falou foi com a CNN na quinta-feira, eu queria entender basicamente, pensando nessa questão do silêncio, eu queria saber se ele foi estratégico para o senhor, enfim, avaliar todas as questões. O senhor estava sendo muito atacado nas redes, e além dessa questão do silêncio, eu queria também entender como o senhor tem visto esse avanço de pedidos de impeachment contra o presidente Bolsonaro aqui na Câmara. A gente já está próximo de 30, esses números aumentaram bastante após o pedido de demissão do ex-ministro Sérgio Moro, que fez acusações contra o presidente. Bem, primeiro agradecer as saudades que você teve das minhas palavras, né? Eu acho que em alguns momentos é bom o silêncio. A sociedade, muitas vezes, no silêncio, ela compreende melhor do que no conflito. Apesar que eu não sou um político de conflitos, né? Nos últimos dias, a gente vem acompanhando, né, desde aquela quinta-feira, né, um conflito dentro do próprio governo. E eu andei refletindo, Marcelo, nos últimos dias, sobre qual deve ser o papel do Parlamento, o papel da Câmara dos Deputados nesse momento. Nós estamos, infelizmente, ainda no estágio inicial do aumento de casos de brasileiros infectados com coronavírus e sucessivamente das mortes de muitos brasileiros. Já chegou a um patamar muito maior do que alguns auxiliares do governo imaginavam. Ontem, final de semana, eu conversei com o secretário estadual de saúde do meu estado, do Rio de Janeiro, e as projeções em relação ao aumento de mortes no meu estado, como em vários outros estados, ela é uma projeção certamente muito impactante, alarmante para todos nós brasileiros. Além do impacto na saúde pública, nós temos um impacto grande na atividade econômica. A projeção de algumas consultorias é que, projetando o final do ano em relação ao que estava projetado para o final de 2020, antes da pandemia, nós teremos uma queda da economia de quase 10%, números muito fortes, né? Uma queda de 5% do PIB, né? Se você projetar apenas em relação ao que seria o crescimento de 2020 antes da pandemia, nós chegaremos a próximo de 10% do PIB de queda da nossa atividade econômica. Isso vai gerar um aumento do desemprego no Brasil. Já se projeta um aumento da taxa de desemprego para a ordem de 16%, quase 1 milhão por cada 1%, o que vai significar mais 4, 5 milhões de desempregados. Já se projeta um aumento da economia informal, chegando a 50% dos empregos no nosso país. Então, são números, Marcelo, muito dramáticos em relação à vida dos brasileiros, aos empregos dos brasileiros, à renda dos brasileiros. Então, acho que os últimos dias foram importantes para que todos nós, não apenas eu, todos nós pudéssemos refletir sobre qual é o nosso papel e o que nós devemos priorizar nesse momento. É claro que o ex-ministro da Saúde, o ex-ministro da Justiça são homens públicos que têm muita credibilidade na sociedade, geram muita pressão, né? As suas saídas geraram e continuam gerando muita pressão na sociedade, muitas críticas ao governo, mas acho que todos esses processos, como o processo de impeachment, como você colocou, como a possibilidade de CPIs, elas precisam ser pensadas e refletidas com muito cuidado, né? Acredito que o papel da Câmara dos Deputados
nesse momento, nos próximos dias, é que a gente volte a debater, e desde aquela quinta-feira nós não debatemos mais, de forma específica, a questão do enfrentamento ao coronavírus. Nós estamos tratando de conflitos políticos, de conflitos da política na rede social, agressões por um lado, muito fortes, mas nós não podemos tirar do debate, da pauta do parlamento e da relação do parlamento com o poder executivo e com a sociedade, os projetos e as projeções que nós temos em relação ao enfrentamento do coronavírus. Acho que isso deve ser a nossa prioridade, né? A Câmara continua trabalhando, continua colaborando, pensando cada um dos 513 deputados, como cada um pensa e como cada um considera que pode ajudar a reduzir os danos dessa crise em todos os seus aspectos, todos os seus caminhos. Então, eu acho que a gente precisa ter paciência, precisa ouvir mais do que falar. Eu tenho, nos últimos dias, conversado e ouvindo muitos quadros técnicos na área de saúde, na área da economia, na área social, para que a gente possa continuar enfrentando esses desafios que não são pequenos, né? Que terão impacto na vida das pessoas, somado a uma crise política. Uma crise política, ela vai acelerar ainda mais as incertezas, né? E esses indicadores que eu citei. Eu acho que ela impacta fortemente, uma crise política, a confiança dos atores econômicos, daqueles que financiam a dívida brasileira. Então, eu acho que o nosso papel é ter paciência, ter equilíbrio. Eu acho que é legítimo a sociedade, os parlamentares, parte deles, tentarem discutir CPIs e outros instrumentos, mas acho que a Câmara deve, né, sobre a minha presidência, respeitando a posição de outros parlamentares, acho que nós devemos ter essa paciência e esse equilíbrio para que nós possamos tratar do que é mais importante, que é a vida dos brasileiros, os empregos dos brasileiros e a renda. Nós estamos vendo aí nos últimos dias milhares de brasileiros ou milhões de brasileiros passando horas nas filas da Caixa Econômica, das agências da Caixa Econômica, atrás do auxílio, que foi uma construção desse parlamento, de todos os partidos, dos partidos do ponto de vista ideológico mais à esquerda ou mais à direita. Essa construção dos R$600 foi uma construção da Câmara que depois teve o apoio do governo, né, do Palácio do Planalto. A gente lembra que isso começou com R$200 e chegamos em conjunto a R$600, o governo e o Poder Legislativo. Acho que é isso que deve priorizar as nossas pautas e as nossas preocupações. Como nós garantimos os recursos para que estados e municípios possam continuar mantendo as suas atividades de pé, como é que eles podem continuar avançando na construção de novas UTIs por enfrentamento ao coronavírus. A gente sabe que isso é essencial. No Rio, agora mesmo, aquele hospital de campanha, o primeiro que ficou pronto, já vai começar a abrir 30 leitos por dia. É fundamental que isso avance rápido para que a gente não tenha um colapso no sistema de saúde no Rio e em outros estados. A gente sabe que a Amapá está com problema. O Pará agora, eu vi um vídeo do prefeito da capital muito preocupado com a situação de Belém. A gente está vendo os números em Pernambuco também, com um crescimento muito grande. São Paulo, né, com o trabalho do governador e do prefeito da capital e dos outros prefeitos, claro, de todo o estado de São Paulo. Então, eu acho que essa deve ser... Nós devemos voltar para a agenda, que eu acredito que é a agenda que preocupa todos os brasileiros. Não que os outros temas não possam existir, mas a gente precisa ter, como eu disse, paciência, ouvir, refletir, né, analisar, né, tudo aquilo que os parlamentares, que a sociedade encaminha. O que nós não podemos, de forma nenhuma, que o parlamento seja mais um instrumento de crise e de incertezas que, infelizmente, hoje tem sido gerado no nosso país. Boa tarde, presidente. Eu queria saber como é que o senhor avaliou a saída de Moro do governo nas circunstâncias de uma suposta tentativa de interferência da Polícia Federal e como é que fica o cenário político depois disso? Olha, eu acho que esse é um tema que é um problema do governo.
né? Nomear, exonerar é um problema do governo. Se há problemas na forma de exonerar e de nomear, né, você inclusive já tem uma própria ação proposta pelo Procurador-Geral, pelo Dr. Aras, para que se investigue, né, essas questões. Eu acho que a Câmara deve manter o seu foco no que é principal, que é o enfrentamento ao coronavírus, né? A gente precisa ter, como eu disse, paciência, equilíbrio, para que a gente não amplie ainda mais uma crise que é do Poder Executivo, e acredito que lá ela deve ficar. Aqui no Parlamento a gente deve construir as soluções. E em relação ao projeto de socorro aos estados e municípios, está tendo reunião do Alcolumbre com o ministro Paulo Guedes e depois ele vai se reunir com o presidente Bolsonaro. A gente sabe que a equipe econômica está conversando com o Senado no sentido de meio que ignorar o que a Câmara fez para tratar de um valor fixo a estados e municípios com critério, inclusive, de tamanho da população. Existe algum acordo ou uma negociação com a Câmara para poder tramitar essa proposta do governo? Eu acho que é legítimo que o Senado trabalhe e possa manter ou não, ou retificar o texto da Câmara, mas nós temos muita convicção. E nos últimos dias, a minha convicção, ela aumentou muito em relação à necessidade de garantirmos um seguro imposto, vamos chamar assim, né, a garantia da recuperação da arrecadação da atividade econômica. Nós não podemos esquecer que outros impostos, como o caso do IPVA, o caso do IPTU, IPVA dos estados, IPVU dos municípios, também terão quedas de arrecadação grande, né? Alguns estados, inclusive, já adiaram o pagamento do IPVA. Aqueles que não adiaram, a inadimplência, pelo menos na semana passada, já estava em alguns estados na ordem de 60%. Então, os estados e municípios vão ter uma queda de arrecadação muito grande, né, nas próximas semanas, e são eles que têm a estrutura, né, de atendimento. Não é só na saúde, tem assistência social, tem a área da segurança pública, tem o corpo de bombeiros, tem toda uma estrutura de funcionamento da máquina pública que ela também participa do enfrentamento à crise. Vamos esperar o texto apresentado pelo presidente do Senado e vamos dialogar. Nós não temos aqui nenhuma intenção de falar que o texto da Câmara é o texto que tem que ir à sanção. O que precisa é a sanção, é uma solução que garanta as condições para que estados e municípios possam continuar funcionando. O que a gente não pode ver daqui a alguns dias, né, e não será no longo prazo, será no curto prazo, alguns estados e municípios perdendo a capacidade de pagar salário de funcionários e também de funcionários nas áreas que estão diretamente atreladas ao enfrentamento do coronavírus. Mas está demorando, né? Essa solução está demorando. Eu não critico a demora ou não, porque a Câmara também muitas vezes demora para votar projetos. Os projetos, eles são uma construção para você chegar a uma maioria, né, ou a um consenso. Então, se a demora pode levar a um acordo, eu acho que será muito positivo. Nós já temos uma medida provisória que trata do assunto por uma regra, pela regra do FPE e do FPM. Para aqueles que não sabem, uma regra que, de forma correta, organiza os recursos desses fundos, beneficiando as regiões mais pobres do Brasil, Norte e Nordeste. É por isso que a proposta da Câmara complementa a medida provisória do governo, inclusive tem um projeto de lei que a gente votou no mesmo período da edição da medida provisória do FPE e do FPM, complementando com o ISS e o ICMS, que são os dois impostos importantes da atividade econômica. E a gente sabe que o ISS ainda vai ter uma queda maior ainda do que o ICMS, porque o setor de serviços está tendo um impacto ainda maior do que as atividades relacionadas ao ICMS. Presidente, só queria tirar uma dúvida em relação ao que a Marina falou. Então, o senhor não se reuniu, por exemplo, com o ministro Guedes hoje de manhã para discutir essa questão do socorro? A segunda coisa enfim, semana passada, além da saída do ministro Moro, né, começou a se especular muito se o ministro Guedes poderia sair, eventualmente. Assim, que tipo de impacto que o senhor vê tanto nessas especulações, né, como se isso efetivamente for concretizado? E depois uma terceira pergunta. Olha, eu acho que no meio de uma pandemia, a troca de ministros sempre gera insegurança, né? Você tem dois ministros que tinham, né, que têm ainda credibilidade na sociedade, e o terceiro, o Paulo Guedes, também tem credibilidade,
na sociedade, né? Tive alguns conflitos com ele nas últimas semanas, mas isso não me coloca aqui apenas para criticá-lo. Ele tem credibilidade, uma mudança agora pode ser interpretada de forma negativa pela sociedade, né? Eu acho que ele tem tentado colaborar da forma que ele acredita, por isso que muitas vezes a gente diverge, mas diverge do ponto de vista das ideias, não do ponto de vista pessoal. E o que a gente espera é que, com menos turbulência, todos em conjunto possam construir um caminho para que o Brasil possa superar essa crise com um dano menor, com um número menor de perda de vidas, com um número menor de desempregados e principalmente com a renda não caindo tanto como projetado hoje pelas principais consultorias. E a terceira coisa em relação aos pedidos de impeachment, né? O senhor falou que é preciso ter paciência, já são quase 30 pedidos aqui que estão em análise, né? Enfim, tem uma pandemia que não tem prazo para terminar, ninguém sabe até quando que vai. Essa paciência, o senhor acha que tem que dosar como? Assim, olha, deixa eu falar, eu quando você trata de um tema como impeachment, eu sou o juiz. Eu não posso ficar comentando temas da qual a decisão é minha, de forma independente, né? Então, é uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu já passei por isso no governo do presidente Michel Temer, né? E com equilíbrio, com paciência, a gente superou esse período, né? E hoje muitos olham o governo do presidente Michel Temer, né, com saudade de muita coisa que nós fizemos em conjunto, né? A gente não pode esquecer de como era a projeção e os dados da economia antes do presidente Michel Temer e depois. E nós passamos por 2 denúncias, tinham muitos pedidos de impeachment, então eu acho que a gente precisa ter paciência, equilíbrio e não ter assodamento, porque o assodamento, a pressa, nesses temas, eles vão ajudar a que a questão do coronavírus, que já é gravíssimo, ela se tenha contornos ainda mais graves no impacto na vida da sociedade brasileira. Presidente, ainda com relação a esse assunto, eu queria saber a avaliação do senhor, porque, como os colegas já mencionaram, há quase 30 pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Hoje está sendo protocolado aqui na Casa um que é significativo, porque a iniciativa é do MBL, um movimento de direita que foi aliado de primeira hora do presidente durante a campanha eleitoral. E sobre a opinião do senhor especificamente a respeito do que foi dito pelo ex-ministro Sérgio Moro com relação à eventual ingerência do presidente da República no trabalho da Polícia Federal, tendo em vista que ele tem filhos que são alvos de investigações da própria PF. Olha, como eu disse, os problemas do governo deve o governo tratar. E nesse caso específico, o doutor Aras abriu uma investigação, certamente vai chegar a algum resultado, né? A um resultado sobre o que disse o ministro Moro e o que disse o presidente da República. É ruim porque isso tudo amplia ainda mais os problemas que nós estamos vivendo. Mas já aconteceu, já há essa investigação e certamente conduzida pelo ministro Celso de Mello, ela terá resultados que vão responder à sua pergunta. Presidente, teve vários desdobramentos da declaração do ex-ministro Moro. O principal foi a questão do impeachment, que o senhor, como disse, por ser o juiz, prefere não ficar falando sobre isso. Mas tem uma coisa que também passa direto pelo senhor, que aumentou a Polícia Federal está usando essa declaração do Sérgio Moro, os delegados da Polícia Federal, para empurrar aquela demanda antiga deles de autonomia. Isso hoje tem chance de andar na Câmara? Olha, o senhor pautaria essa PEC? Eu acho difícil, até porque o Senado já disse que não vota mais nenhuma PEC, só a PEC da guerra, e acho que não é hora de discutir questões estruturais. Questões estruturais, vocês sabem que eu tenho defendido desde o início da crise, que deve ficar para um segundo momento. Aliás, eu fico feliz, semana passada eu vi o secretário executivo do Ministério da Economia falando a mesma coisa. Vamos enfrentar o coronavírus e tratar das questões estruturais depois. Parece que a Câmara dos Deputados ela estava com a posição correta e agora o próprio secretário executivo convergiu para a nossa posição. Obrigado. De novo? Sim. Saudades. Seguinte, em relação a impeachment, voltando a esse assunto, há uma avaliação de que 2 fatores brecam o avanço dos pedidos de impeachment.
a reaproximação do Centrão em relação ao governo e o fato da gente estar no isolamento, que é tão contestado pelo presidente da República, mas nesse momento o beneficia, porque as manifestações não podem ocorrer e os senhores parlamentares não têm o termômetro real do apoio popular a um afastamento do presidente. O senhor concorda com essa análise? Gente, obrigado.